E aí galera, sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo no Super Acadêmico. E hoje eu vou atender a um pedido da inscrita Emily. Oi Emily, estou aqui para gravar o vídeo que você pediu falando do tema do desencaixe, desencaixe no livro As Consequências da Modernidade do Anthony Giddens, né? Nós já fizemos um vídeo aqui sobre essa obra, falando principalmente da questão da desatenção civil, e aí nos comentários ela pegou e pediu para falar sobre o desencaixe. Então eu estou aqui para isso hoje, certo? Antes de começar, lembre de se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar o vídeo, né? Passar para os amigos, dar uma olhada aí também na descrição do vídeo, nas minhas redes sociais, nos meus livros, certo? Se quiser contribuir com o canal, tem aí minha conta no PayPal também. Então vamos lá. Então o Giddens, né, é um sociólogo inglês, como já apresentei no vídeo anterior, no vídeo sobre esse livro, que assim ele responde de certo modo a uma tradição da sociologia que pode ser chamado meio que de terceira via, de certo modo, é um nome meio, hoje em dia meio ruim de usar, mas é que assim, ele apreende muitas das coisas da tradição crítica marxista e apreende também muitas coisas da tradição funcionalista, né? A parte do Durkheim, do Weber e da influência também americana do Tapas Passos. E aí é interessante aqui nesse livro dele que ele fala de alguns aspectos sobre a modernidade, né? O que é modernidade e tal. Então, só para contextualizar, antes de entrar no tema do desencaixe mesmo, ele vai chamar a atenção da questão das descontinuidades na história, né? Então, muitas vezes se olha a história, tenta se perceber a história como se fosse uma totalidade, né? Como se fosse uma linha contínua. E aí ele vai chamar a atenção que na verdade a história é feita muito mais de descontinuidades, né? De momentos de ruptura na linha, né? Na linha da história. Então não haveria uma totalização, né? É porque é um aspecto humano, né? A gente vê a história como uma linha porque a gente entende ela meio que uma tentativa compreensiva, muito do próprio modo de ver o mundo na modernidade, né? Como se fosse uma espécie de caminho a ser seguido progressivamente. Aí ele vai chamar a atenção que a própria dialética materialista ela tenta olhar a história dessa maneira linear, mas o modelo dialético de desalinhamento através da contradição, né? A tese, antítese e síntese, demonstra um pouco o fato dela ser descontínua, né? Da história ser descontínua, não tão contínua, mas a dialética materialista meio que tem um caminho progressivo ainda também. Ele vai chamar a atenção sobre um modo de vida atual, né? Esse modo de vida atual, digamos assim, iniciado o seu modelo lá no século XVI, XVII, né? Culminando no século XIX e XX, como sendo esse modelo baseado numa série de instituições, né? Que moldam, um modelo que molda o comportamento dos indivíduos na sociedade, né? É um modelo baseado no trabalho, no salário, né? No consumo, baseado também, que a gente vai desenvolver, né? Na ideia de desencaixe, né? E esse modelo atual vem se tornando global, né? Atingindo a todas as culturas, todas as sociedades. Então, há uma sucessão de efeitos, né, entre esse modelo de vida atual em todas as sociedades, por isso que há um efeito de interefeitos, né, efeitos tanto de
de sociedades mais avançadas, digamos assim, né? Falta de nome melhor, sociedades que dominam e sociedades que são dominadas, mas também há um efeito das sociedades dominadas sobre as que dominam. Instituições tradicionais persistem versus esse modelo de modernidade, né? Então há aí uma espécie de expressão dessa descontinuidade à medida que você tem a resistência a instituições tradicionais no modelo de modernidade. Um exemplo seria, enquanto o capitalismo se move de maneira a ser mais dinâmico e global, tal, você tem movimentos em contrário, no sentido de modelos econômicos diferenciados. Então, o fato de existirem modelos econômicos diferenciados que tentam resistir é a demonstração que o próprio capitalismo não seria contínuo como história, né, como parte da história. A sociologia é uma ciência moderna, ela surgiu com modernidade, né, no auge do ápice dessa noção de modernidade. Então ela meio que busca compreender essa natureza da modernidade. É uma ciência para dar conta das descontinuidades, certo? Eu que eu falava muito com os alunos, né? A sociologia surge justamente quando a sociedade começa a dar problema, porque a tentativa de compreender algo só é necessária quando esse algo não está fazendo muito sentido. Então a própria existência da sociologia demonstra que há uma descontinuidade, né? No modelo de sociedade moderna estabelecido, iniciado lá no século XVI e XVII. E aí, nesse contexto, né, entre o desencaixe, aparece o desencaixe, né, como conceito, o conceito do Giddens. E aí ele vai chamar a atenção que entra no desencaixe a questão da percepção do tempo e do espaço. A percepção do tempo e do espaço na modernidade, o que centra essa questão desse desencaixe, certo? E aí, como isso afeta os sujeitos, né? Eu acrescentei aqui como um raciocínio meu, que faz com que os sujeitos, eles meio que percam o mistério um pouco das coisas. Então, enquanto você tem uma sociedade que pretende o domínio racional de todas as coisas, que é uma das metas, digamos assim, da modernidade, o sujeito nesse contexto, ele acaba meio que perdido, né? Meio que tomado, né, por essa instância, né, maior, que seria a própria modernidade, se tornando meio que passagem desse modelo de vida, e acaba sem ter mistérios novos a explorar, né? Uma coisa que o Weber já tinha falado também, da questão do desencanto, né? Do desencanto da racionalidade moderna. Então é um modelo de vida em que não há o mistério das instituições tradicionais. O mistério no sentido assim, nada é mais sagrado, nada é mais místico, digamos assim. E aí, por causa disso, meio que se desencanta o próprio sujeito como ser existente, né, que precisa de motivações, digamos assim. Bom, mas isso aí é meio interpretação minha também, mas é por aí, certo? Essa noção da modernidade que o Giddens vai contextualizar para poder falar do desencaixe. Então, como eu falei, o desencaixe tem muito a ver com essa percepção do tempo e do espaço na modernidade. Então, sobre o desencaixe especificamente, né, depois de contextualizar, ele vai dizer que o desencaixe é um deslocamento das relações sociais de contextos locais de interação e sua reestruturação através de extensões indefinidas de tempo e espaço. Então, o que era uma interação local, né, uma interação com sentido para os sujeitos envolvidos, passa a ser redefinida, né, reestruturada de maneira a burlar o tempo e espaço, quer dizer, ela vai fazer sentido, ela vai ser reelaborada em outros espaços, em tempos diferentes, em épocas diferentes. Que é muito como a gente meio que vive, né, como se fosse um presente contínuo, um presente eterno.
A imagem evocada pelo desencaixe é mais apta a capturar os alinhamentos em mudança de tempo e espaço, que são de importância fundamental para a mudança social em geral e para a natureza da modernidade em particular. Então, o desencaixe serve para repensar as estruturas da sociedade moderna, atravessando, burlando de certo modo o tempo tradicional, o tempo como uma imposição universal, e os espaços. Então, o tempo das atividades, o tempo das coisas, ele é burlado, mais ou menos como, sei lá, com a percepção que a gente tem de que as coisas estão andando muito rápido, que os anos estão correndo mais rápido. O tempo continua o mesmo no sentido físico, digamos assim, se é que existe tal coisa, mas é que a nossa percepção está diferente. E o espaço é a mesma coisa, A gente vê o mundo como menor, os países, as cidades como menores ou como mais próximos, justamente por causa desse desencaixe. Ele vai separar o desencaixe a partir de dois elementos, Um que eles chamam de fichas simbólicas e o outro que eles chamam de sistema de peritos. São as categorias que ele vai usar para fazer compreender a ideia do desencaixe. As fichas simbólicas seriam meios de intercâmbio, meios de troca, de comunicação. E aí ele vai usar como exemplo o dinheiro. O dinheiro como um exemplo de ficha simbólica. Ele, inclusive, vai citar a importância nos estudos sobre o dinheiro, não só do Karl Marx, com a ideia de valor de uso e valor de troca, que é a transformação de tudo em uma mercadoria única, que reduz tudo a uma mercadoria única, mas também ele vai tratar do Simmel, do Georg Simmel, que vai tratar do dinheiro como sendo essa abstração que reduz e faz com que a modernidade caminhe, digamos assim. Ele vai falar de Marx, como eu falei, ele vai chamar, o Marx falava, o dinheiro como se fosse a prostituta universal, certo? Meio de troca que nega o conteúdo dos bens e serviços, substituindo-os por um padrão impessoal, certo? Então, o dinheiro seria essa ficha simbólica que substitui tudo. Ela não tem valor, digamos assim, intrínseco, na moeda não tem valor intrínseco, mas o valor extrínseco dela faz com que ela substitua qualquer outro bem. O dinheiro torna possível a generalização, porque tudo se torna mercadoria. Então, o dinheiro causa o desencaixe como ficha simbólica justamente porque ele substitui tudo. É uma pura mercadoria. O dinheiro, o mecanismo de desencaixe a partir do Simmel, e é um meio de comunicação circulante. Então, o dinheiro visto como meio de comunicação serve para atrasar as coisas, digamos assim. Eu vou explicar. Digamos assim, na época em que não existia dinheiro, se você precisava de uma coisa, você tinha um outro bem, e precisava de um outro, sei lá, se você tinha, você tinha um saco de feijão e você precisava de um bode, você ia ter que imediatamente trocar, porque o feijão perecia, o bode podia envelhecer e morrer, então tinha que ser daquele momento. Já o valor em dinheiro, que reduz tudo a uma mercadoria única, que é o próprio dinheiro, você pode pegar e guardar e reservar aquele ali para ter um bem depois. Então você não precisa imediatamente fazer a troca. Então ele estabelece uma espécie de quebra no tempo. Depois ele vai falar do Keynes, que relaciona intimamente o dinheiro ao tempo. O dinheiro é um modo de adiamento, proporcionando os meios de conectar crédito e dívida em circunstâncias em que a troca imediata de produtos é impossível. Então, porque existe o dinheiro como quebra do tempo, é que é possível você pegar e planejar
uma compra futura, digamos assim. O dinheiro é um meio de distanciamento tempo e espaço. A condição de desencaixe proporcionada pelas economias monetárias modernas é imensamente maior do que qualquer das civilizações pré-modernas, quando não existia dinheiro. Certo? Então, é possível, através do dinheiro, né, como essa ficha simbólica de quebra do tempo, fazer planejamentos, previsões e gerar uma previsibilidade. Certo? Então, é por isso que as economias, né, nacionais, as organizações, as empresas podem pegar e fazer planejamentos de longo prazo, porque tendo essa ficha simbólica, entre outras, mas essa ficha simbólica específica de dinheiro, você pode pegar e fazer os planejamentos. Então, eu vou juntar o meu capital durante 5 anos, para depois de 5 anos eu expandir para um outro local. Então, vamos planejar de modo a, nos próximos 5 anos, fazer com que a nossa economia nacional avance para ser uma grande economia. Então, esse tipo de previsibilidade só é possível porque tem um elemento, né, simbólico como o dinheiro, que pode quebrar a relação do tempo e espaço, né? Pode quebrar a noção do tempo e espaço. O dinheiro, assim, ele chama a atenção que na nossa modernidade, na nossa atualidade, né, o dinheiro deixa inclusive de ser uma coisa física para ser uma pura informação, né? Então é só lembrar que hoje em dia existe muito mais, se dá para falar existir desse jeito, existe muito mais valor monetário, né, quantidade de valor monetário nos computadores como informação do que em espécie, né, que fisicamente impresso ou cunhado. O que nos faz pensar realmente se é necessário mesmo essa luta louca pela sobrevivência, né, para receber dinheiro, salário. Você pode pegar e programar computadores para distribuir esse valor de uma maneira menos desigual, não precisa ser igual, mas menos desigual. Seria a proposta, né? Fazendo esse parêntese de uma renda básica universal, que pudesse pegar e nos livrar, né? Livrar todo mundo dessa necessidade de trabalhar para sobreviver, que a grande maioria faz, trabalhar para sobreviver. Então você pode, a partir daí, tendo garantido essa sobrevivência básica, você pode pegar e trabalhar para se realizar, para construir, para inventar, para criar. O dinheiro é um exemplo de mecanismo de desencaixe associado à modernidade. Fechando a conversa. Os sistemas de peritos, que é o outro aspecto do desencaixe, seria quando se refere, né, o Gilles se refere aos sistemas de excelência técnica ou competência profissional que organizam grandes áreas dos ambientes material e social em que vivemos hoje. Então, perícia, excelência técnica ou competência profissional seria o fato de que a gente está rodeado de elementos, né, de coisas, de objetos, de ações que exigem excelência técnica, né, da qual a gente é dependente, apesar da gente não dominar. Então, isso aí desencaixa um pouco a ideia do expertise, né, a ideia do talento necessário para se realizar uma coisa. Então, por exemplo, há talvez 25 anos atrás, 20 anos atrás, né, talvez menos até, seria impossível eu produzir esses vídeos semanalmente de maneira tão simples, né, ou com a câmera, né, avulsa, ou com a câmera no computador, ou com a câmera do celular. Eu consigo produzir isso, produzir esse conteúdo, colocar lá no canal, colocar no canal, de maneira tão simples, né? Antigamente, para você produzir um conteúdo, né, audiovisual, era muito mais complicado. Então, há aí um desencaixe em relação à necessidade do expertise. Então, há a necessidade do perito, que existe o material eletrônico, né, que eu não domino, que pouca gente domina de verdade, mas, no entanto, está disponível para todo mundo. Os sistemas peritos são mecanismos de desencaixe porque, em comum com as fichas simbólicas, eles removem as relações sociais das imediações do contexto. Então você pode pegar e fazer em outro momento.
em outro local. Então, o desencaixe é nesse sentido. Você não precisa estar naquele momento para isso acontecer. Promovam a separação entre tempo e espaço como condição de distanciamento tempo e espaço que elas realizam. Certo? Então, por exemplo, quando a televisão surgiu, eu estou lendo sobre isso no livro Paulo Henrique Amorim, O Quarto Poder. Quando a TV surgiu lá nos anos 50 aqui no Brasil, só podia ter apresentações em vídeo, né, apresentações audiovisuais como essa, ao vivo. Não tinha como gravar, certo? O conteúdo tinha que ser transmitido na hora que estava acontecendo. E só foi possível, só começou a ser possível gravação de conteúdo para ser exibido depois, a partir dos anos 1960, com a invenção do videotape. Então, é uma nova forma de desencaixe, né? Que isso aqui que eu estou fazendo nada mais é do que a evolução disso. Né? Eu posso fazer domesticamente, particularmente, exatamente a mesma coisa que uma grande rede de televisão podia fazer há 50 anos atrás. Os mecanismos de desencaixe implicam uma atitude de confiança, né? Quer dizer, são garantias de funcionamento do sistema sem a minha intervenção direta. Certo? Então, com o desencaixe, a partir dos sistemas peritos, eu posso pegar e fazer isso aqui sem, na verdade, entender sobre o mecanismo da câmera. Eu entendo os princípios básicos, mas eu não sei, por exemplo, essa câmera que eu uso, o visor dela, né, o monitor dela, está sem funcionar. Eu não sei como resolver esse problema. Então eu faço o vídeo sem saber, sem ver como é que está. Só depois que eu gravo que eu posso ver como é que está. Então isso é um desencaixe, né? Porque eu não preciso do perito para continuar fazendo. Eu não entendo disso aqui, mas no entanto posso fazer. Então há aí uma flutuação, né, dos expertises, a flutuação da perícia, né? Então o perito ele está no processo inicial de projeto desse aparelho, mas o processo depois, posterior de construção, já não precisa mais. O processo de manutenção precisa quando dá defeito, mas na verdade há uma confiança grande que vai ser resolvido, ou simplesmente vai ser trocado, né? O sistema perito são tão eficientes quando relacionados com as fichas simbólicas, no caso de erro, que vale mais a pena simplesmente comprar outro, ter outro produto. Então há uma confiança geral disso aí, se bem que é a própria imposição do sistema econômico, né? Os aparelhos eles dão defeito programadamente, né? É o chamado a obsolescência programada, e acontece aí um giro econômico, já que você tem que adquirir outro. Bom, eu espero que tenha esclarecido para você, Emily, e para todo mundo sobre o desencaixe, ou pelo menos, né, levantado questões sobre o que é esse desencaixe. Nós vivemos nesse desencaixe, segundo a análise do Giddens, porque a gente vive numa sociedade em que o espaço-tempo ele é alterado no sentido físico, né, pela percepção dos indivíduos e dentro do contexto social que a gente está. Então há sempre a alteração da percepção sobre o local e o tempo, né? E aí está ligado a esses dois exemplos falados, né? Os dois elementos dos elementos de troca, né, comunicação, e os elementos da necessidade de conhecer, né, seriam os peritos, que vão se deslocando. E é o tipo de sociedade em que uma pessoa sozinha, né, ela pode fazer muita coisa mesmo sem ter domínio sobre, tendo domínio sobre pouca coisa, na verdade. Ele pode fazer muita coisa tendo domínio sobre pouca coisa, que é uma coisa que era impossível em sociedades anteriores, certo? Então há aí realmente o deslocamento, ao desencaixe em relação tanto aos elementos de comunicação, os elementos de troca, quanto os elementos do conhecimento, certo? Então eu vou ficando por aqui. Continuem dando sugestões, como a Emily fez, para novos vídeos. Não se esqueçam que no dia 4 de dezembro, não trouxe o livro para mostrar. Dia 4 de dezembro tem o lançamento do meu novo livro, Clouders. Eu vou colocar a capa dele aqui.
assistam a live de lançamento, né? Comprem o livro se quiserem. E dê uma olhada na descrição, né? Não esqueça de se inscrever no canal, dê uma descrição do vídeo para ver aí as redes sociais, os livros, né? E também apoiar o canal se quiser. Certo? Até o próximo.